Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia, boa semana, bom mês, e que tenhamos um ano de muito respeito a tudo e a todos. Um ano que a paz comece de dentro de nós, através de nossos pensamentos e de nossas ações, de acordo com as leis. Estamos aqui no nosso núcleo espírita e jurídico Gesiel, núcleo fundado em 1968. Eu sou o Marcelo Paes Barreto, desde 1968, procurando estudar o direito, estudar as leis de Deus, estudar a doutrina espírita, que veio completar o cristianismo da forma mais profunda, sob o ponto de vista pedagógico, sob o ponto de vista do aprendizado, para que você utilize o aprendizado em seus pensamentos, em suas ações, em seu livre-arbítrio, tudo de acordo com as leis. Tudo de acordo com as leis. Hoje nós vamos pegar um livro que eu conheço há mais de 30 anos, estudando, Estudos Espíritas, de Valdo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, pela benfeitora que talvez mais estude as leis humanas, o direito, a história do planeta Terra, que mais estude o cristianismo e as leis de Deus. E nós precisamos aprender a segui-la, porque ela só nos mostra o caminho do estudo, da honestidade, da ética e da caridade em seu sentido mais profundo. Só fazer com o próximo aquilo que gostaríamos que fizesse conosco. Vamos fazer uma reflexão muito alegre, porque estamos querendo caminhar para sermos um verdadeiro obreiro do nosso Criador, Deus, do nosso irmão Jesus, que veio há 2000 anos, reencarnou na Terra, para nos dar uma aula completa de como viver a vida, aonde encontrar a verdade da vida, como entendê-la e praticá-la primeiramente conosco, sendo pessoas dignas, respeitosas, tolerantes, pacientes, cumpridoras dos deveres. Lição número 10, a lei. Qualquer diretriz ou norma estabelecida no seio de uma comunidade constitui intrinsecamente a lei. Deus nos criou, conforme o Livro dos Espíritos, o maior tratado de filosofia profunda que existe sobre a Terra, o Livro dos Espíritos, 1847, Deus nos criou como suas inteligências, seus filhos queridos, mas sem saber, ignorantes, mas com todas as potencialidades, as faculdades à sua disposição para serem desenvolvidas no colégio do Evangelho, a fim de nos tornarmos quase perfeitos igual ao Pai, junto do Pai,
Um dia minhas ovelhas estarão todas reunidas. As ovelhas que são responsáveis, que não falam alto, que são educadas, que não desejam nada do próximo, que não falam por detrás, que não praticam calúnias, que não observam o defeito de ninguém e que só trabalham perdoando e amando e ajudando e colaborando com Deus para um planeta de paz. Então, toda a comunidade humana tem necessidade da norma. Foi criação de Deus para nos organizarmos. Desde as primeiras agregações humanas, no recuado dos tempos, surgiram por exigência do progresso, impositivos para o comportamento social, que a pouco e pouco adquiriram dimensão jurídica. A dimensão jurídica é porque passou a ser obrigação de todos para atingir o bem, para atingir o sossego social, a paz, a harmonia. E por isso quer dizer jurídico, que abrange a todos nós. Ninguém é melhor do que o outro, ninguém tem mais poder do que ninguém. Não existe carteirada de nada, de ninguém, de nenhuma autoridade. A autoridade é a autoridade lá dentro da sua repartição, aonde deve se comportar bem. Assim, hábitos, conceitos, modos e modas, formulações éticas e religiosas surgiram paulatinamente, estabelecendo bases para os conglomerados sociais, com os altos objetivos de preservação do indivíduo. Com os altos objetivos de preservar o indivíduo. Ele passou a ter direitos fundamentais. A vida passou a ser um patrimônio intocável. A saúde, o estudo, a moradia, o salário digno, o transporte, cuidar de seus filhos. Então isso passou a ter uma dimensão jurídica total para que todos possam usufruir dos bens igualmente. Todos somos iguais perante as leis de Deus e dos homens. Todos somos iguais perante as leis do Estado democrático de direito. Ninguém pode sair das suas linhas. Ninguém. Nós não elegemos deputados ou senadores para xingar, para contar mentiras, para fazer discursos de fake news. Criaturas que não têm nenhuma base de educação moral e cívica. E isso depende do povo escolher os seus representantes também nas religiões, nas famílias, nas religiões, nos locais de trabalho, na sociedade. A preservação do indivíduo, da família e da sociedade. Nós precisamos aprender a viver fraternalmente. E para vivermos fraternalmente, todos têm que conhecer as leis e praticá-las. Os primeiros códigos surgiram da necessidade de o homem manter padrões de equilíbrio individual e geral. Padrões de equilíbrio individual e geral. Que são esses padrões? É a ética, é a moral, é a educação moral e cívica, a educação familiar,
o respeito a todos os direitos fundamentais. Na defesa e preservação da vida, em face dos fatores climatéricos, das gerações, das agressões animais, os instintos inerentes à individualidade, compulsoriamente estabeleceram os primeiros deveres. Os instintos foram importantes no início para proteger a nossa vida, que foram criando raízes e transformando-se em hábitos, em bons hábitos. Saber se alimentar, saber descansar, saber trabalhar, saber respeitar o próximo, saber reconhecer os limites das ações de cada um. Ninguém tem liberdade total, ninguém. Que foram criando raízes e transformando-se em hábitos, estruturas primeiras das leis humanas. A higiene, o convívio comunitário, o respeito a si mesmo e aos outros, o intercâmbio entre os grupamentos em prol da sobrevivência e negociações para a preservação grupal, lentamente se transmitiram, gerando leis que, aceitas ou não, se transformaram em códigos estruturadores da ética, da religião e da justiça e da vida geral. É por isso que hoje nós temos a Constituição, que é a maior lei do país, que tem que ser estudada e cumprida. Tem criaturas que nunca estudaram, que são mal intencionados, que vivem praticando atos ilícitos e que falam que estão sempre dentro das 4 linhas da Constituição. Você nota que a vida deles é uma bagunça total, a da família também. E o pior é que o povo acredita nessas criaturas. Então nós precisamos começar a entender a dinâmica de Deus quando criou o planeta Terra, quando nomeou há mais de 10 bilhões de anos Jesus, o governador do planeta, quando ele autorizou o início da vida animal, quando ele autorizou há 10.000 anos o início da vida hominal para desenvolvermos a inteligência, a razão, o raciocínio, o livre-arbítrio, o discernimento, para formarmos um conjunto chamado democracia, que vai nos mostrar como vivermos em sociedade, respeitando a todos os princípios fundamentais da vida social, da vida humana. Então vejam vocês, sem dúvida, há ainda muito por fazer, muito por estudar. Nesse capítulo da legislação humana, pertencente à guerra, todavia, merece considerar que o homem sofre a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. Ainda, isso só vai mudar com a nossa vontade própria de estudar e de nos educarmos de acordo com as leis. Predominância da natureza animal sobre a espiritual, que lhe constitui lamentável fator preponderante das disputas ilegais, ilícitas, das guerras, das matanças de modo geral, sacrificando vidas em todos os cantos do planeta. Belicoso para consigo mesmo,
expande as paixões irrefreadas e desarticula-se, agredindo, malsinando e engendrando a própria desdita. Isso é que está acontecendo agora também. Nós estamos criando nossos filhos sem estudos, na ignorância, sem conhecer o governador da terra e suas leis, as leis de Deus, sem compreender que fora da caridade não há salvação, e a caridade está no estudo e na prática do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós precisamos estudar esses 28 capítulos, esses 3.000 itens, que vão ser estudados e praticados e compreendidos, assimilados pedagogicamente. Nós vamos começar a nos educar para sermos homens integrais, mulheres integrais, ou seja, homens e mulheres, filhos verdadeiramente de Deus. E não essa confusão que nós estamos fazendo. No que diz respeito à evolução dos códigos da justiça humana, a Hammurabi se deve o mais antigo conjunto de leis conhecidas pela humanidade, reinando de 2017 e 67 a 2025 antes de Cristo, mais de 2.000 anos antes de Cristo, fez gravar numa coluna de diorito preto, com aproximadamente 2 metros de altura, 4.000 linhas, nas quais se encontravam exarados os princípios que diziam respeito ao indivíduo e às propriedades, dividindo-se em subcapítulos sucessivamente, nos quais se tem uma visão de equidade avançada para a época em que predominava o poder sobre o direito, a supremacia do vencedor sobre o vencido. Nós precisamos trocar isso. Nós precisamos hoje fazer com que as pessoas estudem a maior lei do país, compreendam o que é uma democracia, um Estado democrático de direito, compreendam o que são as leis de Deus. E aí vocês vão ver como é que essas criaturas se educam em todos para participarem de todas as atividades sociais e humanas, com dignidade, com respeito, educadas. Você não vai ver mais ninguém descumprindo as leis, xingando, falando palavrões, contando mentiras, matando a maioria das criaturas indefesas, como nós fazemos aqui no Brasil. O Brasil mata hoje mais de 45.000 pessoas por ano de revólver e faca. Sem falar aqueles que morrem passando fome, de doenças terríveis, daquelas criaturas que moram nas redes de esgoto, que não têm um trabalho de saúde, de educação, nem de moradia. E você nota que ninguém se preocupa com eles. Cadê a pátria do Evangelho? Já foi embora há muito tempo. Posteriormente, as civilizações, pela necessidade de estabelecerem códigos destinados a regerem seus membros, ora subordinado às diretrizes religiosas, ora aos impositivos éticos, sobre que colocavam suas bases, formaram seus estatutos de justiça e ordem. De justiça e ordem.
Por isso que nós estamos aprimorando as leis ao longo dos tempos. Quem deu um patamar fundamental foram os franceses na Revolução Francesa. Jean-Jacques Rousseau. Ele mostra que a lei feita para o bem de todos é um mandamento de Deus. Ele mostra que quanto mais a criatura estuda as leis e as pratica, mais a criatura aprimora os seus sentimentos para o bem. Dos primeiros moralistas da escola ingênua aos grandes legisladores, ressaltam as figuras de Moisés. Que esforço Moisés fez! Instrumento do decálogo. E Jesus. Procurem estudar Jesus e vejam a época que ele viveu. Dos judeus e dos romanos. Um desrespeito total às leis. Não havia ética, não havia sensibilidade moral, não havia nada. Não havia nem sentimentos. E Jesus, o excelso paradigma do amor, que consubstanciaram as necessidades humanas, ao mesmo tempo facultando os meios liberativos para o ser que marcha na direção da imortalidade da alma. Do direito romano aos modernos tratados, as fórmulas jurídicas vêm evoluindo com muita firmeza. Aqui no Brasil nós temos e tivemos grandes juristas. Rui Barbosa. Aqui no nosso estado nós tivemos grandes juristas. Carlos Xavier Paes Barreto, que fundou a Faculdade de Direito da UFES. Manuel Xavier Paes Barreto, juiz desembargador, primeiro reitor da Universidade Federal do Espírito Santo. João Batista Erkenhoff, o grande jurista, o grande estudioso da sociedade humana, apresentando dispositivos e artigos cada vez mais concordes com o espírito de justiça do que com as ambições do comportamento individual e grupal. Francesco Carrara, o insigne mestre do direito italiano, deslumbrado com a magnitude da vida imperecível, já preceituava, abre aspas, o dogma sobre o qual assenta nossa doutrina é o da criação operada pela mente de um ser eterno, e infinito no saber, na bondade e no poder. Olha o que pensava Francesco Carrara na Itália. É isso que nós precisamos seguir o mesmo caminho. Parar de sair dessas aventuras de volta à ditadura, de bagunça social, de desrespeito às leis, de matar as mulheres, os menos protegidos, os que não têm defesa de nada, de ninguém. Nós precisamos preparar melhor os nossos filhos para serem criaturas dignas aonde estiverem na sociedade. Renegado este princípio, tudo no direito se torna arbitrário ou melhor. O direito perde a razão de ser. A soberania do mundo é a força. Aceita o princípio dele, deflui como consequência necessária o reconhecimento de uma lei de ordem imposta pelo Criador à criatura. Nós precisamos
fazer uma mudança social. Jesus é o nosso guia e modelo. Os grandes estudiosos do direito também nos mostraram que a base era Deus e que precisávamos fazer leis para que a sociedade se tornasse equilibrada, que tivesse todos os seus direitos reconhecidos e que fosse praticada sem limites a fraternidade, como irmãos que todos somos. Ora, as leis morais estão estruturadas na lei natural ou lei de Deus. Por serem imperfeitas, as leis elaboradas pelos homens sofrem diariamente modificações, variando de povo para povo e, ao mesmo tempo, adaptando-se a situações compatíveis com os dias da sua vigência. Todas as criaturas têm, na sua maioria, no atual estágio da evolução da vida na Terra, consciência da lei de Deus, sabendo o de que necessita para a própria felicidade. Os desmandos a que se entregam, os abusos que perpetra, os excessos a que se expõe, não lhe permitirão tranquilizar-se, não terão alegria depois da morte, porque inscrita na consciência aquela lei superior, a seu turno, no momento justo, convocará o infrator ao reajuste, de que ninguém se furta. Nós temos as leis de Deus que são imutáveis, a lei da reencarnação. A vida continua depois da morte com a sua individualidade e você vai responder por todos os atos praticados de forma errada nessa encarnação, no presente. Você imagina como é que vai ser a sua próxima encarnação? Estude e leia o Espiritismo, que veio completar o cristianismo, e você vai entender como que você precisa se corrigir correndo, enquanto dá tempo, enquanto a sua luz não se apaga. À semelhança de Jesus, que não veio destruir a lei de Moisés, antes submeter-se ao seu estatuto. O Espiritismo respeita as instituições humanas e os códigos dos homens, oferecendo, porém, sublimes normas de evolução, todas fundamentadas no amor ao próximo e na caridade, de cujo exercício o homem aprende mediante o estudo contínuo, estudar todo dia, para ir se melhorando todo dia na busca da perfeição. Todo dia, mediante o estudo contínuo e sistemático. Quais as suas obrigações na terra, as razões das vidas sucessivas, a justiça e sabedoria celestes, contribuindo eficazmente para a submissão e pela ação dinâmica através do impulso dado ao progresso de todos para a sua total libertação da dor, do desequilíbrio, da sombra, da morte, mediante a observância das leis morais que fluem dos exemplos e da palavra do Cristo. O homem constrói a nova era, na qual os códigos da intolerância e do preconceito, formadores do mal e do ódio, empalidecem, para que fulgure nas luminosidades do bem e da verdade. Dia virá em que o homem, amando a seu irmão,
elaborará códigos mais generosos e leis mais justas, cujas malhas evoluirá até o momento de plenitude espiritual. Que estudo maravilhoso de Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, que veio o Espiritismo completar. O cristianismo está completo aqui. Basta você se matricular no colégio e estudar durante 30 a 40 anos, todo dia, de 1 a 4 horas por dia, aqui no colégio. E no resto das horas do dia, fazer as reflexões, meditar, para aprender a se corrigir, até subir, conseguir subir os degraus da perfeição. Não tem outro caminho. O caminho é nós nos enquadrarmos às leis de Deus e às leis do Estado Democrático de Direito, que também são os dedos de Deus, para que toda a sociedade comece a construir a paz, aquela paz anunciada pelo nosso guia e modelo, pelo nosso Mestre Jesus Cristo. A minha paz vos dou, mas é a paz das leis de Deus. É o caminhar seguro, de acordo com os limites das leis. É a educação moral e cívica, aprendendo a amar a si, ao próximo e a Deus sobre todas as coisas. Queridos amigos, mais um estudo profundo em livro seguro do nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos, Gesiel. Um abraço fraterno a todos. Um abraço fraterno a todos.